Paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma alegria estar com vocês em mais um episódio do EBD Cast, nesta manhã alegre e feliz. Sim, e vamos ter um assunto de muita relevância referente ao caminho, à verdade e à vida. Sim, teremos aqui um professor que certamente falará, do Espírito Santo falará através dos nossos corações. E muita alegria, queremos saudar e agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso pastor presidente, sim, pastor Carlito Machado Fiel, pastor presidente da IAD em Itabuna, como também juntamente toda a diretoria com seu apoio incondicional. E sem contar, com muita alegria, o nosso pastor também, Giovanni, que está realmente, confiou nesse momento para estarmos aqui. Agora confessamos, podemos dizer, é uma responsabilidade muito grande, mas vamos pedir graças a Deus. E também não podemos deixar de observar e agradecer também toda essa equipe aqui nos bastidores, que é uma alegria poder estar trabalhando. Mas sem delongas, também apresentar o nosso entrevistado nesta manhã, o nosso obreiro, ministro aqui da Casa do Senhor e também superintendente da Congregação do Monte Cristo, presbítero Sailo Cecílio. Por favor, meu querido, fique-se à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui, me encontro aqui, por esse convite maravilhoso, feito pelo nosso pastor Giovanni. E eu não posso deixar de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Agradeço também ao apoio, o carinho do nosso pastor presidente por essa iniciativa, por esse projeto maravilhoso, pastor Carlito, bem como o apoio de toda a diretoria da nossa igreja. Pastor Giovanni é uma bênção. Me viu passando, Alexandre, professor, pelos corredores. Eu vou precisar de você lá falando um pouquinho. Já lhe acionou logo, né? Já acionou logo, as pernas ficaram bem alegres, né? Tá até agora, mas faz parte. E como você bem falou, a nossa ideia aqui é falar sim e bater esse papo dentro da direção do nosso Senhor Jesus, dentro da direção do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo e irmão Melk, uma bênção de Deus que conduz essa equipe aí com muita maestria. Que Deus abençoe a vida de Melk. Eu tô parecendo aquele povo famoso que fica citando um bocado de nome, então eu não posso deixar também de registrar aqui o apoio da minha esposa, meus filhos e a congregação Monte Cristo. Ô, glória! Uma congregação abençoada que ora por mim e me carrega em oração. É uma benção. O povo é uma benção, viu? Tem muita gente boa lá. Todos, na verdade, né? O povo alegre, povo avivado. O povo avivado. Que Deus abençoe. Obrigado, meu professor, por essa fala. Amém. Graças a Deus. Meu amado, como pontuamos para você, meu irmão, minha irmã, a todos que estão nos acompanhando, hoje temos esse assunto, o caminho, a verdade e a vida. Olha que tema fantástico. Mas, sem delongas, observamos um texto áureo, um texto base. E esse texto base certamente vai ser aqui descrito e pontuado aqui pelo nosso entrevistado. Por favor, meu querido, fique à vontade. Texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto áureo tem a verdade prática também, já podia ler. Sim. Que diz assim: a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Maravilha. Que coisa fantástica, né? Se pararmos para observar isso aqui, pastor. Porque observamos a imagem de Jesus Cristo como um caminho. Ele colocando a imagem, a figura de Cristo e dizendo que ele reforça a nossa fé. Olha que coisa, caminhando, reforçando a nossa fé para poder o quê? Consolidar. Como seria esse mistério? É uma grande revelação essa palavra que Jesus trouxe. Nós vamos falar no decorrer do tempo que para os discípulos no momento não fez muito sentido não. Não fez. Verdade. Eles tentaram ali entender o que Jesus estava falando, mas à luz da palavra é uma revelação que Jesus traz para nossas vidas e que traz todo o sentido do nosso caminhar de fé, porque tudo, absolutamente tudo, se consolida nele, em Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje, porque a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, como está escrito, reforça a nossa fé. Se você aí em casa
está com a fé um pouco abalada, está com a fé um pouco estremecida, eu já quero falar para você. Reforça a sua fé no momento desse bate-papo, porque somente Jesus é a resposta para a sua vida. Somente Jesus é a resposta para seus problemas, para tudo que você está vivendo. Maravilha. Numa temática tão rica desses assuntos, temos assim uma abordagem muito interessante da introdução e que certamente, eu creio, como já comentamos aqui anteriormente, o senhor tem algo a pontuar, eu creio, referente a isso. Sim, a expressão, como está na introdução, né? A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para o cristão em todo mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Eu estava lendo, eu quero até fazer aqui um registro, né? E convidar todos, né, que estudam a Bíblia, estudam a lição da EBD, a também fazer parte do canal do nosso pastor Giovanni, Descomplicando a Teologia. Verdade. E ele traz um fundamento muito grande, eu quero parafrasear aqui a fala dele, no que diz que antigamente, sem saudosismo aqui, mas antigamente, se falava muito mais desse texto. Se falava muito sobre essa palavra, esse versículo, se pregava nas ruas, na igreja, se pregava em momentos de culto evangelístico, porque é uma verdade que não é difícil de se entender hoje. Talvez na época foi, mas hoje não. E ele ainda brinca, ele diz que hoje as palavras mudaram um pouco, né? Para receba, receba o seu carro, receba seu presente, venha para a igreja porque você vai ficar rico, vai ficar, você não vai sofrer mais. Mas o significado dessa expressão é muito forte para as nossas vidas. Interessante, né? Traz a ideia de ser realmente ela é suficiente para as nossas vidas. Suficiente, E nesse texto, todo este capítulo de João 14, nós vamos encontrar a certeza que Jesus traz para as nossas vidas, como expor também algumas dúvidas que os discípulos tiveram. Maravilha. Observem aí, viu? Isso aqui, observamos um ponto da introdução, meu amado, minha amada, você que está nos acompanhando. E, por certo, você está aí com o seu material didático, que é a sua revista, vai estar pontuando. Mas observe o primeiro ponto, o primeiro tópico. Que coisa! O consolo e promessa do Senhor Jesus. Olha, pastor, que ele chama a atenção para poder nos trazer a ideia de consolo. Cristo consolando. Olha, para entender melhor este tópico, nada melhor do que citar o capítulo 13. O capítulo 13 é de uma experiência fantástica que os discípulos tiveram. Maravilha, e única, né? Desculpa, no sentido que foi com ele. E única. E eu quero crer que se eu tivesse lá, professor, e o senhor também, compartilharia também do mesmo sentimento que os discípulos tiveram, de um pouco de melancolia, de incerteza, de tristeza, pelo teor da mensagem de Jesus. Jesus sabia que era a última ceia. Jesus sabia o que vinha logo após. Ele dá um ensinamento sobre a humildade, como foi, como bem fala a lição número 8, sobre a humildade. E nós entendemos que Jesus ele sabia ali o que estava preparado para ele. E ele citou isso, como, por exemplo, que um dos discípulos iria negá-lo. Ele citou também que um dos discípulos iria traí-lo. E ele citou também que ele não estaria aqui, ele iria para um lugar, né? E algumas coisas iriam acontecer com ele. Então, do ponto de vista dos discípulos que perceberam um Jesus em uma ascensão muito grande ministerial, onde ele fez muitos milagres, onde ele arrastava muitas multidões, havia também um sentimento, quem sabe, social, político, uma ascensão do próprio território de Israel,
subjugado ali por Roma, e de repente, naquele momento que Jesus está, Jesus diz, olha, calma lá, minha missão não é essa que vocês estão pensando. Eu vou padecer, eu vou sofrer, Jesus sabia o que esperava, Jesus sabia que seria escarnecido, Jesus sabia que ia enfrentar várias coisas. Então, neste momento que Jesus está ali, lavando os pés dos discípulos, falando sobre a sua liderança humilde, e ele traz esse discurso, Jesus percebe que todos os discípulos ali já estão envolvidos, né, em um sentimento ali, conforme as palavras de Jesus, e esse mesmo Jesus que está desse jeito, libera para eles uma palavra de consolo. Que coisa fantástica. Coisa boa. No meio de toda essa diversidade, uma palavra de consolo. Olha que interessante também, te observa, todo o comentarista, ele aborda com uma forma, com muita propriedade, é um discurso de despedida, que bem verdade, como o senhor pontuou aí agora, né, não se restringe a esse capítulo, mas também já deu início no capítulo 13, hein, já veio todo um preparo de Jesus, preparando seus discípulos nas particularidades, mas aqui agora, a forma como o senhor pontuou, era muito único, particular com eles, e agora já dando uma perspectiva, um parâmetro mais abrangente, que não se limitava somente a eles, mas também para muitos, que certamente, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, nos alcançou a todos que estão nos acompanhando. Por favor. Exatamente. E aqui nós temos um panorama, vamos assim dizer, né, sobre esse discurso de despedida. Imagine o teor dessas palavras. Você tem um Jesus sempre com uma palavra certa para cada momento. Você tem um Jesus que tem uma resposta perfeita para cada situação. E agora nós temos um discurso de despedida. Imagine um discurso. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14. E de toda uma caminhada, né? Você vem com uma caminhada, seguindo com ele, estando com ele próximo, e agora um momento, como o senhor pontuou, de despedida. E agora, daqui para diante, como será? Como será? Se eu estivesse lá, eu ficaria desesperado. Né? Eu ficaria desesperado. Porque os discípulos estavam em um nível que largaram tudo. Largaram o trabalho. Largaram a sua vida para segui-lo. Para estar do lado dele. Acreditando nesse Jesus. E agora ele faz um discurso de despedida. Um discurso onde, se eu estivesse lá, eu pensaria, eu vou ficar órfão? Eu depositei toda a minha confiança nele. E agora, como é que vai ser? E é por isso que tem vários questionamentos nesses diálogos, como nós vamos falar depois, né? O questionamento de Tomé, por exemplo, né? O questionamento de Filipe e alguns esclarecimentos de Jesus. Que coisa fantástica. Te observando ainda dentro desse cenário, ou seja, um consolo, como o seu bom pontuou, de angústia logo no início, trazendo essa característica, nosso mestre, o consolador amado, aquele que traz a alegria, que traz a paz, o refrigério, o bom pastor, em um cenário de angústia. Talvez quem está nos acompanhando possa imaginar o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, em um cenário de angústia, como isso? Olha, professor Alexandre, eu penso que foi uma cena difícil de se viver. Eu quero abrir só um parênteses. Imagine Jesus na areia e vem até ele uma mulher acusada, em pleno ato de adultério. Sim. Ela é jogada no meio ali de todo mundo. E vem uma pergunta para Jesus que é uma pergunta difícil de se responder. Emblemática, né? E Jesus, ele consegue com maestria, porque ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Então, o que ele faz? Ele dá uma resposta ali na hora, perfeita, que deixa todo mundo atônito com a resposta de Jesus. Imagine, por exemplo, quando Nicodemos, o sábio de Nicodemos, chega para ele à noite para falar com ele. E quando ele acha que Nicodemos talvez, né, acha que vai ter discussões teológicas profundas, Jesus, ele entra com uma palavra sobrenatural, dizendo, olha,
Você precisa nascer de novo. Diretiva, né? Diretiva. Imagine agora o versículo 21 do capítulo 13. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Então eu estou agora olhando para Jesus com uma aparência, uma expressão facial de alguém que está turbado. É como se fosse um nível de preocupação, aflição. Um Jesus, um homem, né? Um Jesus ser humano homem, que estava ali, ó, ali, com as mesmas paixões. Ele, tendo a total consciência do plano, da sua missão e do que o esperava, ali também um homem que sabia que ia sentir dores, que sabia que ia sentir um pior momento de que qualquer homem da face da terra poderia viver. E a única fundamento que o levaria até essa missão é como está escrito na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, por amor. Só fez sentido aquele sacrifício inteiro, aquele momento que Jesus se turbou, porque ele estava em uma missão para resgatar a humanidade, porque Deus amou o mundo e o entregou para este sacrifício. Tremendo. Muito bom, tremendo essa palavra. Então, é evidente que Jesus estava angustiado. É evidente, olha só, esse texto, o comentarista foi feliz em dizer, é evidente que Jesus estava angustiado. Não é uma conjectura, não é, por exemplo, uma expressão que talvez está escrito pela tradução. Não, é evidente que Jesus estava angustiado. Agora que interessante, pastor, que no meio da angústia, como o senhor bem pontuou, ele humano ali, vivendo, suscetível a todas as paixões, e no meio de tudo isso, ainda liberar uma palavra de conforto para quem está ao seu lado, aos seus discípulos. É o Jesus que nós servimos. É um Jesus que nós servimos. Uma passagem bíblica que exemplifica muito bem isso aí é quando ele está na cruz, pendurado, próximo para entregar todo o seu sacrifício, e alguém, um homem, um malfeitor, a Bíblia chama de malfeitor, ou seja, ele mesmo... Que definição, né, para a pessoa que estava ao lado. Ele mesmo reconhece, admite, ele mesmo confessa e diz, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Mas ele não merece estar aqui. E ele olha para Jesus, eu acredito que com muita dificuldade diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ali, na cruz, ele libera uma palavra de salvação para aquele homem. Então, o Jesus que estava vivendo um processo de cruz, de sacrifício, tendo a capacidade de confortar os seus discípulos, é algo que mexe muito com as nossas vidas. Tremendo isso aí. Que ensinamento, né? Ainda paramos para observar. Nós, como discípulos, talvez que passamos também por dificuldades, por aflições, e no meio disso, você, meu amado, minha amada, está nos acompanhando. Você pode estar passando por um momento difícil, mas sabe, um Deus, o Espírito que habita em ti, te dá força ainda para consolar outras pessoas. Professor, eu quero liberar essa palavra para os líderes. Amém. Quero liberar essa palavra para os pastores, né? Para aqueles que lideram um departamento. Porque assim, olha como é difícil essa situação. Sim. Você que é um pastor, que é uma missionário, um líder, que tem de Deus a missão de levar a palavra do Senhor, vai ter momentos que você vai passar por tristezas. Jesus é um exemplo vivo disso. Tá mostrando. Tá mostrando, vai passar por tristezas, por angústias. E vai ter momentos que no meio deste processo, você vai ser usado por Deus também para liberar uma palavra de consolo para as pessoas que você lidera, que você pastoreia. Tem muita gente que para no caminho. Diz, sim, olha, eu estou servindo, eu estou buscando, eu estou me entregando, eu não mereço estar sofrendo. Só relembrar aquela parábola do semeador, né? No meio da caminhada, alguns se perdem das situações. Então veja bem, como eu posso dizer que eu não mereço estar sofrendo? Jesus estava evidente. Era evidente que ele estava angustiado. E no momento desta angústia, ele libera uma palavra de consolo. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração.
Glória a Deus. Maravilha, maravilha isso. Falar igual o pastor Giovanni. Eita glória! Eita glória mesmo, exatamente. A vitória, observamos que no meio de tudo isso, podemos obter vitória, sim. É um sofrimento. Como você pontuou, a ideia central também traz a ideia de angústia, mas a ideia é você obter vitória no meio disso. Como a gente poder observar a estratégia para isso? Que podemos dizer que é algo estratégico, né? Que Jesus se utilizou. De que forma? Olha, ele não estava sozinho, né? Como ele falou, eu e o Pai somos um. E nós também não estamos sozinhos. Se tivermos sozinhos, já perdemos essa batalha. Mas nós temos um consolador. Nós temos Jesus em nosso coração. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós sempre falamos isso para as pessoas. Olha, eu preciso, quando, por exemplo, eu estou pregando, eu digo assim, olha, eu preciso deixar claro que eu não estou ofertando a você uma vida sem dificuldade. Você vai parar de sofrer. Não é isso. Mas o que equilibra a balança, ou até favorece o nosso lado, é a figura do nosso Deus, o nosso Pai, nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, que convence um homem, que conforta um homem. É Jesus com a sua palavra, que ele é a palavra. Isso faz toda a diferença. Nesse slide, por exemplo, professor, eu quero destacar aqui esta palavra, pressão emocional. Olha aí. Bem atual, né? Bem atual. A Bíblia foi escrita há quanto tempo? Mas tem palavra atual para a minha vida e para a tua vida. Jesus também passou por uma pressão emocional. Porque ali, olha que situação. Os discípulos que estavam ali com ele, professor Alexandre, estavam tendo uma visão temporal. No entanto, Jesus estava com uma visão atemporal. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o alfa, está escrito, né, em Apocalipse, sim, e o ômega. Jesus, ele disse assim, Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí todo mundo ficou com, peraí, você não tem nem 50 anos, como é isso? A visão de Jesus ali não é naquele momento. Ele olhava para mim e para você já há muito tempo antes. Então, olha a pressão que Jesus está ali, porque Jesus está vivendo hoje, mas ao mesmo tempo, em nome da minha vida, da tua vida, em nome da vida do nosso pastor presidente, todo o campo de Itabuna, ele suportou aquela pressão, porque ele sabia que ele era o único que poderia cumprir a justiça, se entregando como um cordeiro para o matador. Só ele. Porque pela lei estava escrito, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e ninguém poderia ser digno para fazer esta remissão. Somente aquele que não tinha pecado. E na humanidade, só Jesus teve essa atribuição, ele veio ao mundo sem pecado e ele sabia que a responsabilidade do mundo todo, de todos nós, estava sobre ele. É por isso que todos os nossos pecados foi ali derramado sobre ele naquela cruz, e ele foi feito malfeitor, ele foi feito um homem, um homem que recebeu toda a herança dos nossos pecados, porque ele fez esse sacrifício. Sim. Então tudo isso estava na mente de Jesus e ele suportou a pressão. Que coisa, pensando aqui me faz pensar. Muitas vezes no dia a dia, a quem nos acompanha, nos assiste, muitas vezes talvez a pressão do trabalho, no ambiente familiar, você tem alguma pressão, seja local, um pouco macro, de liderança, como o senhor bem pontuou, de poder estar acompanhando pessoas, vidas, tratando com vidas, mas você observa ali, está ali e tem a sua angústia. E Cristo foi para com a humanidade, tudo isso sobre ele. E para poder pontuar, e como o senhor bem mencionou, que os espectadores, os nossos irmãos estão acompanhando, viu a fala muito rica, sendo o fiel da balança, e o fiel da balança, como ele pontuou, sem mim, nada podeis fazer. Fantástico. Eu quero dar um conselho para você que me ouve. Não jogue a sua pressão, o momento emocional que você está tendo para os outros que te ouvem, que te seguem. Imagine, por exemplo, Jesus ali com os discípulos, ele vivendo tudo aquilo, ele tirou a pressão de todos, dizendo, olha, calma, crê em mim.
Não se turbe o vosso coração. Imagine, por exemplo, se Jesus naquele momento estivesse jogando para os discípulos uma pressão, dizendo, mas vocês também não estão comigo, mas vocês também vão me negar, sim, mas vocês também vão me trair, por isso que eu estou passando por isso, ou seja, justificando por causa dos outros. Tem pessoas, por exemplo, professor, que na igreja, né, sim, ou passa uma pressão no seu trabalho, passa uma pressão na sua casa, tem um tipo de dificuldade no seu convívio e agora chega na igreja todo emburrado, faz isso não, todo emburradinho, né? Todo fechado, todo, né, não fala com ninguém, porque hoje eu não tô para falar para ninguém, hoje eu não tô para dar parte do Senhor para ninguém, por quê? Porque eu estou estressado, porque eu estou... né? Eu estou hoje com uma pressão muito grande, então não fale comigo como se o outro tivesse culpa. E se o outro não tivesse problemas... Como se o outro também não tivesse problema. E fica feio quando é líder. É mais feio ainda. Porque o líder precisa, eu sei que é uma carga pesada, mas precisa ser o exemplo. Então, imagine, eu, né, vou me citar aqui na condição de um superintendente, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus e também pela bondade do nosso pastor presidente, que enxergou algo em mim pelo Espírito Santo e me conduziu para aquela congregação até o dia que Deus quiser. Não é isso? Sim. Então imagine, por exemplo, se eu vivo um dia de pressão grande no meu trabalho, vivo um dia de pressão grande na minha vida, no meu cotidiano, e quando eu chego na igreja, as pessoas que estão lá... Já tem desafios também lá, né? Estão ali para receber uma palavra, estão ali para receber. Aí eu chego naquele dia, quero descontar em todo mundo, eu quero descarregar isso para ele. Não pode. Jesus nos dá o exemplo que ele viveu esta pressão emocional, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele trouxe uma palavra de conforto para todos que o ouviam. Isso maravilha. É tremendo. Muito forte mesmo. Muito forte. Observamos ainda dentro desse ponto, seguindo, uma promessa. Agora, olha que coisa fantástica, o senhor pontuou, bem verdade. E as pessoas estavam ali, o senhor trouxe a narrativa de alguns personagens, como Nicodemos, enfim, todo mundo buscando algo temporal. E chega Jesus com a palavra de conforto, atemporal, como o senhor pontuou, e uma promessa gloriosa, promessa essa que realmente é um fato, se estende para o senhor, se estende para mim, se estende para com todos nós, a você também que está nos acompanhando. E essa promessa, ele traz algumas características. Por favor, pastor, fique à vontade para discorrer referente a elas. Casa do Pai, Jesus declarou que o caminho de Deus leva a moradas celestiais, né? Tem um texto bíblico que diz assim, aqueles que esperam em Deus, somente nessa vida, sabe como é que ele é citado? Como os mais miseráveis dos homens. Aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis. Ou seja, se eu sirvo a Deus pensando, por exemplo, pensando na casa própria, tudo isso é bom, né? Mas se a minha maior motivação em ser cristão... Estiver no agora, né? Estiver no agora, eu deixei passar a maior promessa diz que a nossa tão sonhada esperança é que é um dia morar com ele no céu. Existe uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva aonde? As moradas celestiais. Oh, glória a Deus. Né? A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar de muitas habitações para os fiéis em Cristo. Claro que Jesus utilizou uma palavra totalmente humana, né? Uma palavra que é do nosso cotidiano, porque eu moro em casas. Então ele está dizendo, vai ter casa para você também. Essa casa simboliza o nosso lar, né? Um lugar de conforto, um lugar de aconchego, né? Se você sai do seu trabalho, se você sai, por exemplo, viaja, e aonde é o lugar que você quer chegar logo? É na sua casa, porque a sua casa é um lugar, um sinônimo de chegar em casa, um lugar que eu vou relaxar, um lugar que eu vou sentir bem de aconchego. Se alguém, por exemplo, pensa assim, meu Deus, eu já vou para minha casa, eu não queria, e fica enrolando na rua, é um sinal que alguma coisa está errado, porque é na casa da gente que a gente sente paz. Jesus está dizendo, olha, vai ter um lugar de paz para a tua vida. Um porto seguro, né? Um porto seguro, uma moradia, você vai morar comigo, eu vou preparar um lugar para você. Né? E essa é a nossa esperança gloriosa. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos.
Essa é a nossa tão sonhada esperança, professor. Maravilha, muito bom. Te observando que, em relação a isso, toda essa esperança, essa gloriosa que se abrange, é fato, ela se estende, traz essa expectativa para a igreja, para nós que estamos aqui, ou seja, que estamos vivenciando. O Senhor correlacionou a ideia dessa esperança gloriosa. Vivemos como alguns momentos assim, o próprio texto, em alguns momentos, os evangelhos, pontua as solicitudes da vida. Vamos ter, Deus promete nos conceder bênçãos e nos concede mesmo, para todos que estão contemplando, estão gozando disso. E o evangelista Marcos, ele fala assim, e algumas vezes com tribulações, mas passa. Mas essa esperança é a expectativa da igreja, vai vivenciando, mas é uma experiência gloriosa em que tudo isso se finda. Olha que coisa. E a expectativa nossa, da igreja, também do rebanho local que o Senhor apacenta. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, que Deus enxugará dos nossos olhos todas lágrimas. Isso demonstra, né, que, meu amigo, o sofrimento vai acabar. Aqui, nós vivemos um momento de dificuldade mesmo, até porque nós somos considerados peregrinos. O que significa? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, estamos de passagem, nós estamos peregrinando, nós vamos morar num lugar onde nós não teremos sofrimentos, onde a dor vai parar. Então a expectativa é essa, a igreja de Cristo vive na expectativa, e essa sonhada esperança quando está ali, ó, no retorno do nosso Senhor. Eu quero dizer para você, não perca a esperança, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Falar igual os pregadores famosos, né? O primeiro sou eu, qual é o segundo? Você que está aí de casa. Né? Todos nós seremos arrebatados. Agora, como a lição bem pontua, calma aí. Se nós entendermos que nós devemos segui-lo como um caminho, como a verdade, como a vida. A vida, né? A Bíblia fala sobre tempos trabalhosos, a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, que é a promessa do rapto, né? Naquele momento, tem pessoas que dizem assim, né? No apagar e acender das luzes, né? Como um relâmpago que passa, Cristo arrebatará a sua igreja e, como está ali pontuado, será um encontro maravilhoso. Que coisa, né? Estamos numa cronologia. E como você pontuou aqui, tempos trabalhosos, findando isso para a próxima etapa, que é um arrebatamento, que é um momento de encontro realmente maravilhoso. Exatamente. Observamos, pastor, que ainda isso é algo comum. Agora chegamos em um ponto que eu penso que não tem ponto a mim, a ti, a todos que nos acompanham. Ou seja, nós como seres humanos, e o que eu louvo a Deus por esse comentário, por esse assunto, é porque esse assunto, a aula nos traz isso, nos aproxima de Cristo através da sua palavra e dizer assim, não, você é ser humano, sim. E você também muitas vezes é cercado por dúvidas, por incertezas. E como compreender isso para fugir do engano de um caminho que é com Cristo? Professor, eu quero dizer o seguinte. Quando eu era mais novo, eu tinha uma sensação de que seria pecado perguntar. Como se perguntar fosse um sinônimo, por exemplo, de fraqueza, de né? fraquezas, de dúvidas, como se eu não fosse um cristão autêntico, né? E com isso, o que aconteceu? Algumas das nossas, por exemplo, orações foram orações mecânicas, né? Por exemplo, orações bonitas, orações como se eu estivesse acreditando em tudo, mas Deus, ele olha o nosso coração. E nesta palavra aí de dúvida, principalmente nesse tópico 2.1, que fala sobre Tomé, traz para nós uma verdade muito grande. Pode perceber, até hoje tem pessoas que não entendem Tomé. Quer ver uma coisa? Se eu estiver numa roda de amigos e alguém falar uma coisa e eu falar assim, rapaz, que nada, rapaz, você está querendo ser o apóstolo Paulo, o irmão vai estufar o peito e dizer, quem sou eu? Eu não sou digno de ser comparado com o apóstolo Paulo.
Não é assim? Se eu falar assim, não, você é uma pessoa que ama tanto, você parece João. Aí alguém vai dizer, nada, misericórdia. Mas se alguém falar assim, você é um Tomé, a gente vai dizer, tá repreendido no nome de Jesus, né? É bem dessa Tomé, forma. ele tem hoje Pegou esse estigma, né? Esse estigma como se fosse uma palavra, tipo, não tanto, mas como se fosse pejorativo, né? Tomé como aquele que não crê, que aquele que é incrédulo. Mas veja, não foi isso que aconteceu. Tomé, na verdade, recebeu uma palavra de Jesus e Jesus respondeu e deixou ele assim muito confuso. E graças a Deus que ele teve a coragem de perguntar. Eu quero dizer, meu amigo ouvinte, que você que me assiste, pergunte. Pergunte mesmo nas suas orações. Pergunte as coisas para Deus em orações. Pergunte ao seu pastor, não é pecado. É melhor perguntar. Na dúvida, pergunte. Se você não consegue ter uma compreensão, quer ver uma coisa? Tem perguntas que todo mundo tem, que são perguntas difíceis de se responder. Como Deus existiu? E será que ele existe mesmo? E será que é verdade? Aí tem gente que diz, não vou perguntar não, que não pode. Pergunte, porque o Espírito Santo está aqui para trazer luz, para trazer esclarecimento. A palavra de Deus responde qualquer pergunta. E para aquelas que não respondem, traz uma verdade para nós. Aquilo que não foi revelado, nós temos que viver por fé, né? Tem coisas que não estão reveladas, nós temos que aguardar o dia chegar, mas nós temos que perguntar. E Tomé perguntou. Tomé disse assim, olha, eu nem sei para onde o Senhor vai. A dúvida dele gerou fruto hoje para as nossas vidas, né? Uma grande revelação. Né? O versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Quando Deus falou, olha, eu vou. Aí ele diz, Senhor, só um instante. Como podemos saber o caminho? Eu não sei nem que caminho é esse. É como se ele estivesse falando assim, Jesus, Senhor, o Senhor está dizendo aí que o Senhor vai para um lugar, e o Senhor está dizendo também que a gente vai junto. Só que o Senhor está dizendo que vai para um lugar, não diz para onde o Senhor vai. O Senhor nem diz para onde o Senhor vai, e ainda diz que eu vou junto. Como eu vou saber para onde eu vou se eu não sei nem o caminho? Olha que pergunta. E a resposta de Jesus, que foi algo tremendo, porque assim, olha só. Pensa comigo. Se eu estivesse lá ouvindo Jesus, eu ia ficar muito confuso, porque a resposta de Jesus, como eu disse lá atrás, não diz respeito a um momento que eles estavam, mas é um momento presente e futuro. Eles, olha, como é que você está dizendo que não sabe o caminho? Eu aqui. Como assim eu aqui? Eu sou o caminho. Jesus, parece que procura o caminho e tem uma resposta dessa. Parece que complicou a resposta aí. Como assim? Não? E outra coisa, eu vou, como diz o pastor Giovanni, vou trazer um mocotó, Jesus dizendo, né? Eu vou engrossar o caldo. Não sou somente o caminho, não. Eu também sou a verdade. Como assim, Senhor? E eu vou aumentar o nível. Eu também sou a vida. E aí Jesus libera uma palavra poderosa e ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem uma revelação tremenda disso aí. Muito fantástico. Olha que coisa. E observamos que ainda isso surge outras incertezas, né? Sim. Referente ao tema de Pedro e Filipe. Olha que coisa fantástica, meu amado. Por favor. Pedro e Filipe também, ele desenvolvem essas incertezas, né? Ele diz, certamente haverá momentos que nós nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Mas aprendemos nessa passagem que Jesus, ele também entende, escuta nossas dúvidas e traz esclarecimento para as nossas vidas. As incertezas faz parte. Professor, as incertezas faz parte. Né? Olha aí, você que está nos acompanhando, entenda isso. Se você está pensando, assim, não, meu coração, minha alma, minha mente está aqui em algum momento em dúvidas, turbado, com incertezas, saiba, isso é uma coisa muito natural na vida de um cristão. Faz parte, Jesus entendeu. Perceba, Jesus ele não trouxe uma palavra de repreensão para Tomé. Ele não trouxe uma palavra de dizer assim, Tomé, você não é crente, você é um atribulado, você... Claro que Jesus não quer dizer isso, né? Quem diz isso são as pessoas da época de hoje, né? Sim. Mas Jesus, ele entendeu a mensagem, né? Mensagem. Ele entendeu que naquele momento... E como eu falei,
Pensa, eles estavam vindo de um discurso difícil, eles já estavam sentindo uma tristeza também, uma angústia, eles estavam vendo Jesus turbado, então Jesus precisou acalmá-los e dizer assim, olha, calma, eu estou com vocês. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Eu vou lá, eu vou preparar a morada. E aí Jesus vai e traz toda essa palavra e diz, não é assim, Senhor, tá bom, eu tô aqui aflito, eu não sei para onde, que morada é essa, fica onde? Fica lá no Japão, fica no, né? Claro que eu tô contextualizando, tá, irmão? Vigia aí, né? Fica nos Estados Unidos, fica onde? Me mostra, Jesus, onde fica esse caminho. Aí Jesus diz assim, fica aqui. Aonde? Aqui, olha para mim, é em mim, eu sou o caminho. Como assim, Senhor? O Senhor é o caminho. E esse caminho é tão bom que ele mesmo diz assim, ó, você não vai ter como errar. Eu vou voltar para buscar vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. E assim, teve também, né, só uma cronologia. Sim, uma cronologia. Não, pode passar uma cronologia. Né, tudo isso está acontecendo e nós temos um anúncio de Jesus. Né, nós temos Jesus também falando sobre que vai ter um traidor. Jesus também está falando que vai ter... Olha, tudo isso acontecendo na mente de Jesus. Vai ter uma falta de fé aí. De alguém, ter ainda que dar uma palavra e ter que dar uma palavra de alegria. E teve alguém que estava ali com ele o tempo todo, que não entendeu a mensagem, não mergulhou, estava ainda pensando em Jesus, um Jesus momentâneo, um Jesus que seria um revolucionário, um Jesus que seria um libertador de Roma, um Jesus que seria alguém que iria promover talvez uma revolução através da força armada, por exemplo. Quando ele entendeu que esse Jesus estava prestes a não ir por esse caminho, desvirtuou o seu pensamento, decidiu ouvir uma proposta indecente e através dos bens materiais largou aquilo que poderia ser a salvação da sua vida por 30 moedas de prata. Tem professores que dizem que é o preço de se compra, por exemplo, um escravo, por exemplo. Pessoas que têm um olhar somente para os bens materiais, pessoas que só olham hoje o dinheiro, isso cega o homem. E não só cega, mas leva para o inferno. Nós temos que ter atenção a isso. O desapego, olhar para Jesus, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu estou contigo. Eu não estou entendendo a tua mensagem agora. E Jesus caminho disse, pela fé. E Jesus disse, vocês não entendem agora, mas vão entender. Certo? Então era para falar o seguinte, eu vou ouvir o que Jesus está dizendo, vou continuar firmado nele e eu vou ter vitória. Mas se eu perco esta palavra, eu me desvirtuo do caminho. Tem pessoas que estão se desvirtuando do caminho porque querem resposta agora. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que diz assim, eu não entendo, eu estou orando, Deus não me responde, eu estou pedindo, Deus não me dá, eu estou querendo, eu vou sair, eu vou desviar. Não faça isso, porque Jesus, ele é um Deus de hoje, ele é um Deus de amanhã também. Ele pode, glória pela sua misericórdia, dizer assim, você não está pronto para esta resposta, só fica na minha presença, fica firme, porque no tempo certo, eu vou entregar para você uma palavra de paz, uma palavra de vitória, e vitória aqui não é exatamente o que eu acho que é vitória, não. Vitória aqui é o que ele sabe o que é vitória pra gente. Por exemplo, tem momentos que a vitória pra minha vida, professor, é um não. Sim. Do ponto de vista divino, é uma vitória. Pra mim, vitória é um sim. Mas Deus sabe que se eu tiver um sim, eu vou me perder. Então, a vitória que Deus quer, eu quero meu filho na minha presença, por isso eu digo não. É amor. Entende? Tremendo isso. Falar igual o professor. Eita, glória. Eita, maravilha, meus amados irmãos. Olha aí você que está acompanhando. Talvez você esteja buscando uma resposta. Talvez você queira um sim e Jesus está dizendo não. Ou talvez ele quer de você um espere. Ou talvez faça alguma coisa. Mas também possa dizer para você, não me fale mais neste negócio. Seja o que for, é o amor de Deus por sua vida. Meus amados, observamos, amados, estamos até dentro aqui já próximo para caminhar para o último tópico, mas uma visão limitada também deste, como o senhor bem pontuou, né? Referente desse apóstolo, se perdeu neste caminho. Então, algo já foi bem, eu creio que pontuado aqui. É o chamado do caminho, verdade e vida. Agora temos esse ponto central. O ponto central, chegamos no ponto central da lição, né?
Assim, eu vou tentar explicar algo aqui. Claro que não, assim, nós não vamos ver isso na Bíblia, tá? Nós não vamos ver. Mas existe algumas linhas interpretativas, algumas linhas de raciocínio de alguns teólogos, alguns estudantes. E tem também uma versão, professor, da tradução dos questionamentos do chamado Talmud, né? Tem uma linha de raciocínio que são ensinos, são comentários de alguns judaicos. O Talmud é uma coleção de ensinos, por exemplo, derivado do judaísmo, do povo judaico. Então, eles também têm os seus estudos, né? Claro. E existe um pensamento, vou dizer assim, tá? Derivado dessa linha do Talmud que explica algo que eu achei super interessante, que é o seguinte. Quando nós falamos sobre o caminho, a verdade e a vida, esta palavra tem um peso muito grande e os judeus entenderam isso. Porque vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés foi usado por Deus para trazer o culto. E a forma como ele trouxe o culto foi trazendo de Deus uma revelação para montar o chamado tabernáculo, certo? Então, o tabernáculo ali tinham utensílios, tinham divisões, e todos os utensílios e todas as divisões tinham um significado. Um simbolismo muito grande. Simbolismo muito grande. Nada que Deus trouxe para Moisés era por acaso. Tudo aquilo ali tinha uma mensagem. E à luz da palavra nós entendemos que todo o processo do tabernáculo, absolutamente todo, já apontava para Jesus. Isso é tremendo. É como Hebreus diz, né? Deus trouxe um culto aqui trazendo uma prefiguração das coisas celestiais. É como se Deus trouxesse para um homem algo para norteá-lo naquele momento. Então o tabernáculo, por exemplo, eram divididos em quantas partes? 3, né? 3 partes. Tinha o pátio, tinha o santo e tinha o santíssimo lugar. Claro que numa visão, como eu falei, do Talmud, tá? Que eu acho muito interessante, como eu estou falando. Na primeira parte, quem está de fora do tabernáculo, eles entravam no pátio, certo? Que tinha ali o altar do sacrifício, não é isso? Tinha ali o altar do sacrifício. Essa entrada, para quem está de fora, para o pátio, tinha uma porta. E na tradução do nome desta porta, né, para o hebraico e tal, traduzido é o caminho. Olha que interessante. Hein? Eu achei interessante isso ali. Então, se eu estou do lado de fora, eu entro no pátio, eu entrei no caminho. O que tinha ali dentro? Tinha um altar. Tudo começa onde? Morte. É impossível eu servir a Jesus se eu não morrer para o mundo. O altar simboliza a morte. Jesus, ele morreu por nós. Ele foi esse sacrifício. E ele disse para mim, né? Olha, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. É impossível eu servir a Deus se eu não morrer para o mundo. Como o próprio Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ele diz, como pode isso? Né? Então, assim, até nós, evangélicos, nós não batizamos crianças, não é isso? Sim. Então, a criança não sabe discernir sobre o certo e errado. Mas quando nós temos consciência, nós falamos, eu quero o batismo. E o que é o simbolismo do batismo? Quando eu digo para as pessoas que me assistem, que me veem, eu estou professando publicamente que eu morri para o mundo e revivi para Deus, a morte e a ressurreição. Ou seja, quando alguém passava para o pátio, ele passava pelo caminho. É como se Jesus estava dizendo assim, ele estava dizendo para todas as pessoas que estavam ali, vocês não estão entendendo agora, mas eu estou dizendo de um processo até o céu. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, existe uma jornada para o céu e você não chega lá a não ser por mim. Eu sou todo o processo. Então, tem que morrer para o mundo. Ele está dizendo, eu sou o caminho, morra para o mundo.
Tem que olhar para a cruz. Tem que olhar para a cruz. Quando eu agora sou cristão, sou evangélico, sirvo a Jesus, aí agora eu estou em outro nível. Eu estou no pátio e agora eu vou para o santo lugar. Existia também, conforme o Talmud, uma porta de acesso, né? Uma passagem de acesso entre o pátio e o santo lugar. Na tradução do nome desta porta, significa que o nome era a verdade. Que coisa fantástica. A verdade, né? Esta porta chamava a verdade. Ou seja, é como se Jesus está dizendo, o que tinha lá no pátio? Tinha pelo menos 3 coisas. Tinha o pães da preposição, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês através de mim terão o alimento, que é o pão. E ele mesmo diz, ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Se você segue a mim, eu não sou, né, uma verdade, eu sou a verdade. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Tem que passar por mim, tem que morrer e reviver em mim. E quando você agora está vivo, você agora vai receber a minha verdade. E o que é a minha verdade? É a palavra de Deus, que é o pão, né? A palavra de Deus é a verdade, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os pregadores chamam de farol alto e farol baixo, né? Os pés e o caminho. Ou seja, é impossível viver a verdade se eu não comer esta palavra. E o que tinha ali? O candelabro, que é a luz, o esclarecimento, a revelação, o entendimento. Com Jesus, a minha mente é aberta. Tem gente que diz assim, meu Deus, se eu soubesse que ser cristão era tão bom, já teria aceitado há muito tempo, né? E tem a bacia, o altar ali de incenso, que representa as intercessões, as orações. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, é um processo, passa por mim. E eu sou a verdade. Não tem outra verdade. Uma verdade completa e suprema, né? Como você bem Exatamente. Pontuou. Olha que coisa fantástica, permita. Claro. É a personificada de Cristo, como você bem pontuou aí, por esse caminho, trazendo esse simbolismo através da ilustração muito rica, através do Talmud, a gente pôde observar todo esse questionamento aí, sendo ele uma fonte confiável, ou seja, como você pontuou, é um processo. Cristo é o processo. Se não for pelo processo, não for. Mas esse último subtópico, ele chama a atenção. Assim como você pontuou, é a verdade, mas ele também é a vida. Olha que coisa interessante, professor. Ou é muita coincidência, que eu acredito que não seja, é revelação de Deus. Porque assim, é assim que eu acredito, tá? Quando alguém estava no pátio, ele, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava onde? No Santíssimo. Essa passagem do santo para o Santíssimo, claro que eu não estou falando biblicamente, estou indo numa linha de raciocínio de alguns judaizantes e tal, que o nome desta porta era a vida. Jesus está dizendo, olha, do lado de fora onde você está, até o céu, sou eu. O que tinha dentro do Santíssimo Lugar? A arca, que representava a própria presença de Deus. Tanto é que quando Jesus morre, quando ele entrega ali o seu sacrifício, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu era esse? Era o que separava o santo do santíssimo. Havia uma barreira até a presença. Ninguém podia chegar até ter acesso direto. Através de Jesus, eu tenho acesso porque esta barreira caiu. O véu se rasgou. Então ele está dizendo, eu sou a vida, ou seja, a passagem do santo para o santíssimo lugar só através de mim. Pastor, então, glória. Que maravilha, só trazendo essa afirmação, essa revelação através da palavra para um novo convertido que muitas vezes possa estar nos acompanhando. Então ele agora não tem mais impedimento algum chegando diante de Cristo, ou seja, ele tem liberdade, acesso total. Tem acesso total. Que coisa Se fantástica. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, porque Jesus está dizendo assim, discípulos, vocês não sabem para onde vai, eu estou dizendo, eu sou esse caminho. Ou seja, me siga, me adore, né? Você precisa entender que sem mim você não é nada, não vai para lugar nenhum. Somente através de mim você consegue ter essa tão sonhada esperança que é o céu. Agora tem um processo.
Esse negócio de dizer, eu uma vez crente, salvo para sempre, tem um processo, né? Tem que aceitar Jesus, tem que morrer para o mundo, tem que comer a palavra, tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, tem que orar através das orações, tem todo um processo de entrega até chegar na vida, né? E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que esta palavra, né, possa ser luz para a minha vida, para a sua vida. E assim, é uma revelação tremenda para as nossas vidas. Pastor Sailon, rapaz, foi algo assim muito rápido e muito produtivo. E gostaria de saber, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Gostaria de saber do senhor ainda alguma conclusão, se eu querer acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer de todo o meu coração, né, o convite de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande ter esta voz, ter esse espaço. Agradecer ao meu pastor presidente, agradecer ao pastor Giovanni, agradecer ao senhor, professor Alexandre, meu diretor também da Escola Bíblica, que com muita maestria, né, está assim, conduziu tão brilhantemente esse bate-papo. Agradecer também a Melk, um servo do Senhor incrível, apaixonado por Jesus e pela sua obra, toda a equipe que com ele compõe esse projeto, e dizer que eu sou apaixonado por Jesus, dizer que eu entendo claramente que nós podemos viver momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos que traz até mesmo crises na nossa mente, mas à luz desta palavra eu entendo que Deus ele traz esclarecimento, traz consolo, e tudo isso produz comunhão em Deus. E é muito bom estar em comunhão com Deus, é muito bom saber que Deus perdoou os meus pecados, que Deus pode também perdoar os seus pecados. A única condição que Jesus traz, única condição que ele traz é reconhecê-lo como Senhor e Salvador, né? Aquele que confessa, né? Aquele que sua boca confessa. Então você que não é evangélico, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e viva este processo de caminho, de verdade e de vida. Ele tem vida para você. Ele tem uma vida gloriosa para você. Ainda nessa terra, eu me sinto assim, feliz e completo em Cristo. Imagine nas mansões celestiais, professor. Então eu quero só agradecer por esse momento. Deus abençoe. Eu retorno a palavra para o senhor. Maravilha. Diante dessas considerações, meus amados, a você que está nos acompanhando, chegamos assim, podemos dizer, essas considerações finais. E o que nos restam? Agradecer ao nosso Deus e pedir para o nosso pastor, o presbítero Sailon Cecílio, está orando por nossa vida, por a sua vida, meu irmão, está aí nos acompanhando, por favor. Maravilha, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo esse bate-papo. Como é bom falar do Senhor, como é bom, como os discípulos no caminho de Emaús falaram, não ardia em nós o nosso coração quando no caminho falávamos com Ele, e eu sinto esse arder no meu coração quando eu falo do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento, não porque mereço, mas pela Tua misericórdia, apresentar todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que nos ouvem. Eu quero agradecer ao Senhor por todas as famílias que esta voz está tendo acesso a essas casas, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, salvando vidas, restaurando lares, que o Senhor esteja fortalecendo todos eles. Eu te peço em favor do nosso pastor, presidente, o homem de Deus, que o Senhor continue firmando suas mãos, seus pés, como toda a sua família. Eu te agradeço e oro por toda a diretoria da igreja. Eu oro, Senhor, por todo o departamento, a diretoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Giovanni, na pessoa do servo do Senhor, obreiro do Senhor, Alexandre. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos os irmãos que compõem este projeto. Muito obrigado e eu quero só te agradecer por tudo, Jesus. Amém. Amém. Maravilha de Deus. Graças a Deus a você que está nos acompanhando, meus amados irmãos, a todos. E mais uma vez agradecendo o imenso apoio do nosso pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, todos os demais, o pastor Giovanni, enfim, toda a equipe aqui que está reunida, na pessoa do nosso irmão Melk. Enfim, em especial
também ao nosso presbítero. Muito obrigado. Presbítero Said Cecílio. Deus em Cristo os abençoe. Forte abraço.